Dando continuidade aos nossos estudos sobre as gibrelinas, nessa videoaula nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos das gibrelinas nas plantas como um todo. Nós já mencionamos na videoaula anterior a questão do envolvimento das gibrelinas no alongamento celular e com consequências diretas na produção, por exemplo, de cana-de-açúcar, como por exemplo no alongamento de pedúnculos de uva, bem como no alongamento do caule de arroz. Então tem um efeito no alongamento da planta como um todo, que na verdade é um efeito do somatório individual da ação das gibrelinas sobre cada uma das células. Por isso nós não estamos abordando ele aqui agora. A partir de agora nós vamos ver os efeitos diretamente na planta como um todo. O primeiro exemplo está relacionado com a germinação de sementes. Ele está envolvido na quebra da dormência induzida pela luz ou induzido por baixas temperaturas. Quando nós falamos do efeito sobre a luz, as gibrelinas induzem a germinação de sementes chamadas de fotoblásticas positivas. E o que são sementes fotoblásticas positivas? São sementes que germinam em presença de luz. Mais especificamente, na presença de luz vermelha. Nós vamos ter uma aula específica mais à frente nessa disciplina em que nós vamos estudar os efeitos da luz na fotomorfogênese da planta, ou seja, a luz participando do controle do desenvolvimento da planta. E nós vamos entrar em muito mais detalhes sobre isso. Neste caso específico está envolvida uma classe de fotorreceptores chamada de fitocromos. Nós temos o fitocromo vermelho e nós temos fitocromo vermelho extremo ou vermelho distante. E em presença de luz vermelha, o fitocromo vermelho se converte em fitocromo vermelho extremo. E esse fitocromo vermelho extremo, ele é a forma ativa do fitocromo. É ele que vai desencadear um determinado evento fisiológico qualquer. Nesse caso, essa participação do evento fisiológico pode tanto induzir um evento quanto inibir um determinado evento. Quando a gente fala de sementes fotoblásticas positivas, ele vai estar participando como um indutor da germinação de sementes fotoblásticas positivas. E na verdade, quando a gente fala que germina em presença de luz, eu estou querendo dizer que ele germina em presença de luz vermelha. É o comprimento de luz vermelha é que vai funcionar. Se eu colocar uma luz apenas azul, uma luz verde, uma luz laranja, não vai ter efeito nenhum sobre o processo. Apenas a luz vermelha. E se colocar na luz branca, vai germinar? Vai. Porque na composição da luz branca nós temos a luz vermelha. Então, sementes fotoblásticas positivas são sementes que germinam em presença de luz vermelha. Neste caso, das sementes fotoblásticas positivas, a luz vermelha vai induzir a germinação dessas sementes. De que forma? Ela vai induzir a produção de gibrelinas. E ela vai então controlar a produção de gibrelinas para que haja então a resposta da germinação. Aqui está um exemplo do resultado que se obtém disso. Aqui nós temos sementes fotoblásticas positivas germinando em condições controladas. Quando elas são colocadas no escuro, elas não germinam ou germinam muito pouco, como tem duas aqui germinando. Quando são colocadas em presença de luz vermelha, praticamente todas germinam. Quando eu faço a colocação de luz vermelha e em seguida eu coloco luz vermelha extremo, há uma reversão do processo da germinação. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, se eu colocar a luz vermelha, ela germina. Mas em seguida eu coloquei a luz vermelha extremo, para de germinar. Logo em seguida coloquei a luz vermelha, ela volta a germinar. Aqui nessa quinta placa, coloquei luz vermelha, induziria a germinar. Coloquei luz vermelha extremo, pararia de germinar. Coloquei luz vermelha, induziria a germinação. Coloquei luz vermelha extremo, para a germinação. Ou seja, o último feixe de luz é que determina o comportamento daquelas plantas. Não se preocupem que nós vamos ter uma aula específica para lidar com esses pigmentos fotorreceptores que atuam na fotomorfogênese das plantas. Mas as gibrelinas participam diretamente desse processo. Se nós pegarmos as sementes que estão no escuro e tratarmos com gibrelinas, elas germinam. Mas além de quebrar a dormência induzida pela luz, ela também quebra a dormência que é induzido por baixas temperaturas. Algumas plantas, para germinar, ou para brotar, ou para florescer, elas necessitam passar por um determinado número de horas, dias ou meses
a temperaturas bastante baixas, específico para aquele genótipo. Isso está relacionado com a evolução da espécie. E esse tempo que elas permanecem em baixas temperaturas é chamado de estratificação ou de vernalização. Então essas plantas, para germinar, brotar ou florescer, precisam passar por essa vernalização para que elas sejam induzidas a germinar, brotar ou florescer. Mas esse requerimento pode ser substituído quando a gente faz a aplicação de gibberelinas. Aqui está mostrando em mais detalhes esse processo da vernalização ou estratificação. Para as plantas que não são adaptadas a esse clima, essas temperaturas não permitem a sobrevivência da espécie naquele ambiente. Mas essas plantas adaptadas têm todo o mecanismo que permite que elas suportem essas baixas temperaturas. E esse requerimento por baixas temperaturas pode ser substituído pela aplicação de gibberelinas. Isso feito em condições controladas, óbvio. Aqui está mostrando o efeito das gibberelinas na brotação de batatas. Quando se faz o plantio de batatas, as batatas crescem no sistema radicular e depois nós coletamos essas batatas. E essas batatas podem ser utilizadas para o consumo humano, podem ser processadas, mas também podem ser utilizadas como batata semente. Ao invés de comprar uma semente tipo de milho, eu compro uma semente de batata. Quando eu falo que eu comprei uma semente de batata, não é uma semente mesmo não. É um tubérculo pequeno de batata, que é produzido em condições fitossanitárias bastante rigorosas. Eu não posso ir no mercado comprar batata no verdurão e vender como batata semente. Não é possível. Isso é contra a lei. Você pode ser penalizado se fizer isso. Porque as batatas semente não são comercializadas no verdurão. Elas são caras. E se você deixar a batata em cima do balcão, por exemplo, e esperar que haja a brotação, lembrando que a batata é um tubérculo, e, na verdade é um caule modificado. Por que é um caule modificado? Porque ele tem gemas, raízes não têm gemas, mas a batata ela tem gemas, portanto é um caule modificado. E essas regiões mais proeminentes que você consegue ver na batata, na verdade são gemas que estão localizadas ali. Mas se você deixar essas batatas em cima do balcão, nada vai acontecer. Ele não vai gerar uma nova planta. Porém, se você fizer a borrifação com gibberelinas, essas gemas elas começam a brotar, como está mostrado nessas duas figuras, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, mostrando que as gibberelinas induzem a brotação em batata. Um outro evento na planta como um todo é na mobilização de reservas do endosperma de cereais. Ao invés de ler esse texto, vamos passar diretamente para a figura onde eu vou explicar tudo. Depois vocês podem voltar no slide aqui ou parar o vídeo e retornar e vocês vão entender exatamente o que está escrito aqui. Aqui nós temos um cereal germinando. Então nós temos aqui o embrião que já está germinando e aqui nós temos a reserva que está presa a ele. O que acontece? Quando o embrião começa a germinar, nem emitiu o radículo ainda, ele precisa de energia, ele precisa de carboidratos, para que esses carboidratos possam ser respirados e produzindo energia e todos os compostos intermediários que aquele embrião precisa para formar um novo indivíduo. Então, no momento que começam a germinar, que entra água na semente, que desencadeia o processo de ativação do metabolismo, uma das primeiras coisas que os embriões de cereais fazem é produzir gibberelinas. Essas gibberelinas são transportadas para a camada de aleurona. E nessa camada de aleurona tem várias células especializadas que, em presença de gibberelinas, elas vão induzir a produção de alfa-amilases. São essas enzimas hidrolíticas que vão quebrar as reservas, que vão quebrar o amido que está armazenado ali. E uma vez quebrado o amido, em compostos menores, em glicose propriamente dito, agora essa glicose ela vai se difundir de volta para o embrião, onde ele vai ser respirado para formar tanto a parte aérea quanto o sistema radicular da nova plântula que o tempo aguarda. E uma das aplicações industriais que algumas empresas fazem, utilizando este princípio, é justamente em cevada, para a produção de cerveja. Nem todas utilizam, algumas utilizam, outras não. Por quê? Porque facilita a quebra, facilita a fermentação dessas reservas que são utilizadas para a produção de cerveja, que em essência é álcool.
Então é proveniente da respiração anaeróbica. Aqui está mostrando com bastante detalhes o que vai acontecer. Vocês podem ler esse material que está disponibilizado para vocês no slide, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos que está acontecendo aqui. Essas células representam as células que estão na camada de aleurona. São as células que são responsáveis pela síntese, pela produção das alfa-amilases. Elas vão perceber a presença das giberelinas através de um receptor. Esse receptor vai desencadear uma cascata de eventos, que nós chamamos de uma via de transdução de sinais. E o que é essa via de transdução de sinais? Vai produzir um intermediário que vai se ligar a uma região do receptor, que vai levar à transcrição de um gene, que depois vai ser levado para o retículo endoplasmático, passa para o complexo de Golgi, até que essas enzimas sejam jogadas para o lado de fora, que são, na verdade, as alfa-amilases, que vão ser responsáveis pela degradação do amido que está armazenado naquele tecido de reserva. Isso mostrando que para um determinado hormônio ter um efeito, nós temos que primeiro perceber a presença do hormônio através do receptor. Depois tem uma cascata de eventos extremamente complexa, para depois nós termos o efeito fisiológico. Neste caso aqui, é a liberação de alfa-amilases por essas células. E aqui está mostrando o mesmo esquema, apenas de forma mais visual, em que nós temos o embrião na fase inicial, entra água neste embrião, o embrião começa a lançar essas giberelinas que vão para a camada de aleurona, induzindo essas células da camada de aleurona a produzir a alfa-amilase, essas enzimas hidrolíticas do endosperma, do amido armazenado no endosperma, que nesse caso vai ser utilizado agora pela plântula em formação. Isso acontece nas plantas, mas também nós podemos mimetizar e observar esse efeito em condições controladas. E o que foi feito nesse experimento para analisar a alfa-amilase produzido em sementes sem embriões? Eles pegaram semente de cevada e quebraram essa semente ao meio e retiraram o embrião. E nessas placas de Petri, eram placas de Petri que foram preparadas e que continham amido na sua composição. E pegaram agora essas metades das sementes, pegando somente o tecido de reserva, o endosperma sem o embrião, quebrado ao meio, e colocaram 4 pedaços em cada um deles. E trataram essa placa do lado direito como giberelina e mantiveram a placa da esquerda como controle, sem giberelina, e deixaram por um determinado tempo. Passados 48 horas, eles colocaram um reagente, que é a base de iodeto de potássio. Iodeto de potássio ele reage com amido e dá uma coloração roxa muito forte. E o que nós podemos observar? Nessa placa sem a giberelina, nessa nossa placa controle, 2 metades de endospermas não teve nada que aconteceu em volta dele. Por outro lado, esses outros 2 aqui mostrados, do lado direito dessa placa da esquerda, nós podemos ver a formação de um halo. E este halo significa o quê? Significa que havia um pouco de giberelinas ainda presente e que agora essas giberelinas elas foram liberadas para a camada de aleurona. Na camada de aleurona produziu as alfa-amilases. Essas alfa-amilases começaram a quebrar o amido que estava armazenado no próprio tecido de reserva, mas também se difundiu para o meio ao redor dele, fazendo com que surgisse esse halo. Então, nesse caso, o embrião não foi completamente excisado, ainda havia ficado um pouquinho do embrião lá. No caso da placa da direita, em que ela foi tratada com giberelina, nós podemos ver nitidamente um halo formado ao redor de cada uma dessas metades do endosperma. Por quê? Porque já tinha giberelinas lá presente. Tendo giberelinas, essas giberelinas iam difundir para a camada aleurona. Ao chegar na camada aleurona, induziria aquelas células a produzir a alfa-amilase. A alfa-amilase começaria a quebrar o amido armazenado no tecido de reserva, mas também se difundiu para todo ao redor daquela metade do endosperma, formando esse halo, mostrando a participação das giberelinas, induzindo a síntese de alfa-amilase em cereais. E esse outro gráfico aqui simplesmente mostrando que ele afeta tanto a transcrição quanto a tradução. Ou seja, tanto aumentando a produção de RNA mensageiro, transcrição, quanto aumentando a produção da própria enzima, tradução. Exatamente isso que esse gráfico mostra. Nós temos um controle, essa linha preta, e nós temos o tratado com giberelina, a linha vermelha. Além disso, as giberelinas podem estar relacionadas com florescimento. Quando há exigências de dias longos
ou temperaturas baixas. Ou seja, quando a planta requer um fotoperíodo longo ou quando a planta requer ser vernalizada. O detalhe de fotoperiodismo nós vamos ter uma aula mais à frente, nós vamos entrar em bastante detalhes com relação a isso. E aqui nós podemos ver nessa foto do lado direito plantas de repolho. E a repolho, para que ele floresça, ele tem um requerimento de um fotoperíodo longo. Então aqui nós temos plantas controle. Essas plantas menores são plantas controle. Essas plantas maiores, elas não passaram pelo fotoperíodo longo. Elas foram borrifadas com gibberellina, mostrando que além de induzir o alongamento, houve também o florescimento dessas plantas. Aqui nós temos um efeito da vernalização com o florescimento. São vários exemplos distintos. Não importa a planta, o que importa é que significa que a planta foi vernalizada, passou por baixas temperaturas pelo tempo que era requerido para aquela espécie. E 2 são plantas não vernalizadas. Se ela não é vernalizada, significa que ela não vai ter a indução para o florescimento, então não vai ter flores. Aqui nós temos a planta 1 com essa menininha segurando vernalizada, mostrando as flores formadas. E a planta 2, a planta não vernalizada, gigantesca, mas não tem nenhuma flor atrelada a ela. No exemplo B, na foto, a planta número 1, ela está vernalizada, então houve a produção de flores. A planta 2 não foi vernalizada, então continuou no seu estado vegetativo. Na planta C, ela foi vernalizada e ela apresenta um florescimento, essas flores bem pequenas, mostradas aqui. A planta 2, ela não foi vernalizada, portanto permaneceu na sua forma vegetativa. Algumas plantas você pode substituir esse requerimento pela vernalização pela aplicação de gibberellinas. No caso de Hera, que é uma planta trepadeira, as gibberellinas elas podem regular a passagem da fase juvenil para a fase adulta. Esses detalhes, o que é uma planta juvenil, o que é uma planta adulta, está relacionado com a sua capacidade de perceber o estímulo para florescer e efetivamente florescer. Uma planta no seu estado juvenil não floresce. Uma planta só floresce quando está no seu estado vegetativo adulto. E as gibberellinas podem fazer com que haja a passagem, a transição de uma planta do seu estado juvenil para sua fase adulta. Mas também pode fazer o contrário, depende da espécie. Então não dá para a gente fazer generalizações a respeito disso. E no caso de coníferas, as gibberellinas podem induzir o florescimento dessas plantas. E aqui estão 3 exemplos disso. Aqui nós temos na planta A e na planta B, são plantas coníferas, são plantas pequenas. E nós sabemos que as plantas, elas nessa fase, nessa idade, elas estariam na sua fase juvenil. Porém, foi feita a aplicação de gibberellinas numa solução etanólica e foi aplicado no caule dessa planta. E vejam a formação das estruturas de reprodução nessas plantas. E no caso da planta C, é uma planta de sequoia. Sequoia é uma das maiores árvores que existem no mundo. Ela passa por um período juvenil extremamente longo. E aqui nós temos mudas de sequoia que já estão florescendo. O que aconteceu com elas? Elas foram borrifadas com gibberellinas. E isso induziu o florescimento, mostrando que existe uma relação entre as gibberellinas e o florescimento das plantas. Mas é extremamente perigoso a gente fazer qualquer tipo de generalização. Não façam nenhuma generalização. É preciso estudo para analisar caso a caso. E quando a gente pensa numa planta crescendo, aumentando a sua área verde, digamos assim, aumentando a sua massa vegetativa, e uma planta florescendo, nós sabemos que quando a planta floresce, as flores se tornam o dreno principal e elas sugam, digamos assim, todas as reservas disponíveis para a perpetuação da espécie. Então a planta, quando entra em florescimento, ela para de vegetar, para de emitir raízes. Ela concentra a sua energia toda na perpetuação da espécie. Então existe uma competição entre a fase vegetativa e a fase de florescimento. Porém, nós podemos, de certa forma, controlar isso. E quando a planta está na fase vegetativa, ela tem uma fase de maior crescimento. Então tem envolvimento de vários hormônios relacionados com isso, inclusive as gibberellinas. Então o que acontece? Nós podemos
controlar esse nível de giberelinas, como por exemplo a aplicação de paclobutrazol. E o que é paclobutrazol? Paclobutrazol, na verdade, nada mais é do que um inibidor da biossíntese de giberelinas. E ele faz com que agora a planta cresça menos. E se essas plantas crescem menos, ela tem a possibilidade de direcionar as suas reservas para aumentar o florescimento da planta. Então essas plantas são tratadas com esse inibidor e acaba favorecendo uma maior disponibilidade de energia para a formação das flores, o enchimento dos frutos e por aí afora vai. E nesse esquema geral da visão das giberelinas, é preciso a gente tomar muitos cuidados. Existe uma série de fatores internos, endógenos, e fatores externos, exógenos, que vão influenciar no nível de giberelina dentro das plantas. E ela vai afetar uma série de processos fisiológicos que é preciso tomar vários cuidados ao se fazer generalizações em relação a eles. Existem mais informações em relação às giberelinas que vocês podem obter na literatura complementar, mas basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta aula. E nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até a próxima!